Oi, Léo, amigos da bancada e do Alterosa Esporte. Então, para a gente contextualizar bem o que está acontecendo, a situação é a seguinte. O Fausto Vera pertence ao Atlético e tem contrato com o clube até o fim de 2027. Ele foi cedido por empréstimo ao River Plate da Argentina em um vínculo que termina no fim do ano. E qual é a novidade nesse assunto? O Fausto Vera deu uma entrevista dizendo que deseja permanecer na Argentina, defendendo as cores do River. Mas para que isso aconteça, o River tem que desembolsar uma bela quantia. Esse valor foi fixado na assinatura do contrato por empréstimo em uma opção de compra que fica na casa dos 4,5 milhões de dólares, quase 25 milhões de reais. Será que isso vai acontecer ou não? Bom, é o interesse do jogador, parece que também é o interesse do River. Afinal de contas, o Fausto Vera até aqui disputou 20 partidas por lá, todas como titular da equipe. Ao longo dos próximos meses, então, a gente vai descobrir se de fato o Vera permanece no país de origem, na Argentina, ou retorna ao Atlético. E lógico, traremos tudo aqui no Alterosa Esporte. Volto com vocês, grande abraço a todos. É de interesse do atleticano também. Não pede muito não pro River levar, e eu compro até uma camisa do River depois. Mas eu vou pegar aqui, Léo, uma fala do Brax em março a respeito de reforços. Ele culpa a janela nacional naquela vez. As oportunidades que temos na janela doméstica, entendemos que não são o que queremos. Não temos convicção de elevar o nível do nosso elenco. Ou seja, ele espera a janela internacional. Depois, ele fala que o culpado é o Sampaoli, que queria reforço específico e espera a avaliação da nova comissão técnica. Hoje, preferimos trabalhar dentro de planejamento que temos com a nova comissão técnica. Esperar a janela do meio do ano, a partir de junho, com muito mais opções. Depois, ele fala que faremos mexidas com o mercado maior no meio do ano. Hoje, Leopoldo Siqueira, então você já teve a culpa da janela nacional, que é o Sampaoli, comissão técnica e a janela de junho. Hoje, durante o jogo treino lá, ele fala que o problema é finanças. O Atlético não vai fazer investimento forte nessa janela do meio do ano. Não vai fazer investimento de compra. Eu não sei se o Atlético tem medo de falar com o seu torcedor a verdade em um momento e ele empurra com a barriga o problema para depois falar a verdade. Isso aconteceu demais desde 2020, quando os R's assumiram a SAF do Galo. O Muzi falando sobre o percentual da associação na SAF. Eles falam uma coisa e tempos depois, como se ignorassem tudo que falaram, eles mudam completamente o discurso. E Brax, procura o Menin, porque o Menin falou, o Atlético não deve nada, a dívida tem CPF. Menin, tem alguém mentindo nessa história. E se é você, a dívida é sua, o Atlético não tem problema com dívida para gastar nessa janela. Alguém está mentindo nesse momento e o torcedor quer saber quem é. Vou falar uma coisa com você, eu acho, e eu nem vou falar em tom de provocação não, eu acho que o Pedrinho ter assumido a SAF do Cruzeiro meio que colocou os menins também em contraparede. Sabe por quê? Porque o Pedrinho chega, faz investimento, um aporte pesado, reforça o time do Cruzeiro, coloca o time numa qualidade que todo mundo duvidava que chegaria a essa qualidade. E hoje o atleticano tem o comparativo para poder colocar os meninos contra a parede. O Atlético até teve muito dinheiro nesse período. O Atlético gastou muito. O problema é que foi uma gestão ruim. Os números mostram isso. Quando começa a conversa sobre dinheiro, Nandinha, é uma hora que você não... Né? Não. Porque o América está devendo. Negócio de contratação. Está devendo tecnicamente também. Né? A SAF não se resolve. Né? Mas você sabe quem está felizão também com dinheiro? Quem? A gente vai ver daqui a pouquinho, que são as duplas vencedoras do Campeonato Alterosa de Truco. Hoje é dia de pegar aquele chequezão. O checão. 8. Isso. 8 de julho. Seguinte, em entrevista exclusiva ao noataque.com.br, Tressoldi tem um recado importante para você, Fábio. Desde a minha volta ao Brasil, o Galo foi um time que eu criei um carinho muito enorme, assim. Não só o Galo, né, mas também a diretoria. Depois que eu me machuquei, que eu tive um período difícil, que eu fiz a cirurgia, eu me senti meio desamparado na questão de, tipo assim, vou fazer o que agora? Vou para onde? E eu sou grato a Deus, grato ao Paulo, grato à diretoria, grato ao Atlético também, pela forma como me receberam, pela forma como eles confiaram em mim. Mesmo sendo difícil, né, confiar num jogador que chega aqui, ainda precisa de um tempo de recuperação para começar a jogar. Então eu sou extremamente grato ao Atlético e grato à diretoria por ter confiado em mim. Ele joga ali pelo lado direito, onde o Natanael também está jogando bem, preso, né, quase como terceiro zagueiro. A gente tem o Roman, o Vitão, o Lianco e contratou o Léo Duarte. Por isso eu queria que o Atlético olhasse com carinho a situação do Roman, porque se fosse para travar uma evolução, uma maturação, é melhor a gente negociar
essa situação. A gente precisa ainda de um zagueiro canhoto para esse time e precisa parar de sofrer gol todo jogo. E por isso eu estou pegando aspas aqui do Paulo Brax, do Menin, porque estão falando uma coisa em um dia e se contradizendo poucos dias depois, poucas semanas depois. E aí a gente já vê... Esse é o jogo treino que aconteceu agora de manhã. Eu não considero arena. jogo treino, Léo. O Sub-20 já treina com o Atlético o ano inteiro, né? Mas o Maicon desperdiçou essa cobrança. O Cobra foi o grande destaque da manhã. O Robert fica na segunda etapa, mas o Cobra vai fazer grandes defesas. A gente está vendo o gol do Igor Gomes, que não é utilizado desde a derrota para o Cienciano em abril. Então ficou Pacini e Igor Gomes muito pelo lado esquerdo. O Atlético apostou muito em jogada de profundidade, né? O Natanael subiu algumas vezes entregando bolas ali para o Cassierra. Aí vai ter o gol do jogador da base do Wanderson aos 41 minutos, empatando, ou seja, eu estou falando de sofrer gol todo jogo, até enfrentando o Sub-20, o Atlético não conseguiu ficar sem sofrer gols. O treino que já tem acabado, pelo horário que começou, treino, né? Agora né? não dá para assistir aqui durante o programa. O treino é na Arena, né? Foi na Arena MRV. Que faz parte da cidade do Galo. O Galo iniciou com, acho que uma mescla, né? Porque o Pacini estava nesse time que começou, o Igor Gomes, que o torcedor não via há muito tempo, desde a derrota para o Cienciano, ainda em abril. E o Galo começou com muita dificuldade. Começou a crescer mais a partida quando a molecada pregou. Teve uma boa jogada do Murilo, mas aí já é o gol do Sub-20 na primeira etapa ainda. Mas o gol do Galo nasce de uma jogada do Igor Gomes, o gol é do Igor Gomes, mas o destaque é realmente o goleiro Cobra, que anteontem eu falei do Cobra aqui no programa. Foi. O Cobra fez defesas maravilhosas, pegou inclusive um pênalti do Maicon também. Na segunda etapa a gente vai ter os gols do Bernard e uma defesa de pênalti do Everson também. O gol do Sub-20 foi do Wanderson, que veio do Flamengo há pouco tempo, nessa nova safra aí do Luiz. Aí tá o gol do Igor Gomes. É um time que ainda apresentou muita dificuldade para criar, Léo. Mas qual dos dois? E principal, o Galo ganhou, né? De todo jeito eu ia cantar que o Galo Qual ganhou. dos dois apresentou É porque a gente pega mais como referência o time principal, que está disputando as principais competições. E mais uma vez, com o Tressoldi na zaga, com o Natanael, com o Maicon na volância, assim como eu reclamava que sofria gol todo jogo, sofreu mais um gol. Mas, Léo, depois, no segundo bloco, eu vou falar sobre a participação do Paulo Brax. Porque o Brax falou uma coisa... Acho que essa adaptação é importante também, até para o seu próprio crescimento individual. Não, eu sou atacante e claro que o atacante quer jogar mais perto da área, quer ficar ali, mas, nada, às vezes, como eu falei, lá no Atlético Paranaense também teve momentos no que eu tive que jogar ou ajudar a equipe de jogar no diário, em 2023, e uma parte ali em 2024, no final de 2024. No final não, no último ano, em 2024. E nada, ano passado, quando eu joguei pelo lado esquerdo, estava, claro, um pouco mais perto do gol, mas acho que não atrapalhou não, porque pelo lado direito venho sendo um destaque mais consistente no time, acho, não sei se a estatística mostra, né? Então, nada, eu fico feliz, como falei agora, da equipe. Acho que o treinador viu isso de mim, que eu posso dar uma contribuição a mais também defensivamente. E enquanto o time estiver bem, enquanto o time ganhar, se a gente conquistar essas coisas que tem como objetivo, eu vou estar feliz. Agora vamos falar para a alegria de Beto Guerra nesta manhã na Arena MRV. Ah, meu Deus do céu! O time sub-20 e começou com a seguinte escalação. Socorro. Deu fim no gol, tá? Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo, Pacini, Maicon, Alexander, o Victor Hugo, Igor Gomes. Agora ele vai jogar. Coelho e Cassierra. Exatamente. No Sub-20, o destaque que começou jogando foi o Mosquito. O time principal perdeu um pênalti no início do jogo. O Maicon cobrou e o bom goleiro Pedro Cobra defendeu. Coelho marcou, mas foi assinalado impedimento. Igor Gomes, quem diria, abriu o placar em um bonito chute de dentro da área. O time Sub-20 empatou com o lateral Wanderson e o primeiro tempo terminou em 1-1. Na segunda etapa, as duas equipes foram muito mexidas. Quem brilhou foi Bernard, que marcou 2 gols, final 3-1. Detalhe, Everson defendeu um pênalti cobrado pelo atacante da base, Jonatas, e Vitão saiu sentindo a panturrilha, que não seja nada sério. Roberto Guerra, primeira pergunta que eu vou te fazer, eu vou fazer duas. Você pode falar do jogo treino, um pouquinho mais agora com calma da avaliação, mas a pergunta é, Igor Gomes agora voltou a ser opção, tá aí na tela os melhores momentos, os lances.
Aqui, ó, telão. O Igor Gomes, tanto que nas transmissões eu chamava ele de El Mago, né? Então ele tá voltando a ser aí o mago que a gente espera, o nosso Kaká da Shopee. Bom, foi assim, eu não vou avaliar entre aspas, jogo treino contra o Sub-20. Para mim isso não existe, isso não é jogo treino, isso é um treinamento ali que poderia ser feito tranquilamente na Cidade do Galo, que tem que ser feito mais vezes, né? Você puxar o Sub-20 para fazer o treinamento com o profissional. Mas algumas mudanças que eu também não entendi o motivo, não sei se foi explicado aí quando eu estava vindo para cá, porque o Barba colocou Bernard, Renan Lodge e o Everson para jogar no segundo time. Não entendi, eles são titulares. Então por que eles jogaram no segundo time? Para reforçar o segundo time? Então não entendi muito. Mas de qualquer forma, é a preparação do Atlético que... Dizem até que tem nas primeiras semanas, as 2 primeiras semanas, os treinamentos foram bem puxados. Ali o Baba fazendo treinamentos bem puxados ali. E agora vai dar um pouco mais uma aliviada aí, porque daqui a pouco tá chegando os jogos, né? Mas não dá pra destacar muita coisa não, porque pra mim isso não é jogo treino nem aqui, nem na China. Ô, Amorelli. Eu achei que você tava falando de excursão pra zoológico. Coelho, cobra, mosquito. Eu vou te falar, e não teve veneno pra pôr em cima dele. Agora, Igor Gomes pode ser solução. Ele foi, no certo pelo sentido. amor de Deus. Mas Beto, senão ele não ia aparecer ali no time titular. O cara ficou no primeiro semestre encostado o tempo inteiro. Boa parte do primeiro semestre. Não apareceu clube nenhum em cima dele. Eu vou fazer igual o Didi Mocó. De repente... não tem jeito. Eu vou te falar, de renegado vira solução... Eu acho que o Igor Gomes, já que vai ficar, acho que tem que ser utilizado. Ele já mostrou que jogando ali meio de segundo volante, às vezes ele contribui. Não, segundo volante não. O que tem que ter é um ajuste de expectativa. O Beto falou, ele é o Kaká da Shopee. O povo ficava criando expectativa de que o Igor Gomes ia entrar e acabar com o jogo. Mas teve jogo que ele foi muito bem. Sim, mas você não pode criar expectativa de que ele vai fazer isso todo jogo. Né? Ele não é esse jogador de explosão que era o Kaká, ele não tem a mesma qualidade técnica, ele bate bem na bola, ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão de jogo. Então, se você colocar ele numa função que ele vai poder pegar essa bola, olhar para frente, levantar a cabeça e começar a tocar um pouco mais essa bola, sem ter que ser o cara que vai conduzir o time com a bola, ele correndo com a bola para driblar, beleza, ele vai funcionar. Não é um camisa 10, gente. Então, assim... Eu acho que ele pode ser uma opção, principalmente pro segundo tempo, porque ele já mostrou que ele rende mais entrando. Você achou válido esse jogo treino? Não, jogo treino. O amistoso é melhor, né? Seria melhor se tivesse pego um time de fora. Porque o Sub-20, querendo ou não, gente, muitos ali já participam dos treinamentos do time principal. Então eles já sabem. Aí ninguém vai chegar junto no... Imagina, o cara um menino chega junto no jogador, o que ele não vai... O que vai acontecer com ele depois? Dele ali, dependendo. E assim, ele sabe o que o treinador tá pedindo pros caras. Então, assim... Ele já sabe como é que o cara vai jogar, ele já sabe qual que é a jogada, então ele já vai marcar ali, né? Então, assim, acho que foi mais pra dar uma motivada na galera, mas, sabe, era melhor falar que era um treino do que um... Não, aí manda até pra arena, aí o jogo que vai ser... E esse contra o Betim, não vai ser contra o Betim mesmo não, né? Pelo que eu vi. Também, é o Sub-20, não sei se é o Sub-20. Mas o Betim vai jogar na segunda-feira, na Série D. Eu nem sabia que tá na Série D. Série D. Ele joga na segunda-feira contra o CSA fora. Então eles não vão jogar quarta-feira um treino contra o Atlético como titular. Você sabe a importância de um jogo desse, um treinamento desse? Nenhum. Por quê? Porque, cara... Não vale nada, não vale nada. Claro que vale, pro técnico ver, pro cara soltar a perna. Ele tá olhando ali a base. O quê? Que soltar a perna. Fazer aqui. É soltar melhor a perna no... É melhor, não é capoeira, não. É melhor o cara fazer, então, um amistoso, como o Cruzeiro fez contra o Defensa, como vai fazer contra o Grêmio, entendeu? É muito melhor. Pauzinho, eu quero te fazer outra pergunta. Foca em mim aqui, olho no olho. É certo dizer que, presta atenção, Igor Gomes
é o Chico da Costa do Atlético? Não. O Chico ficou lá parado e tal, de repente pode virar uma solução. E numa circunstância, eu acho que é o Chico da Costa é solução, sim. Você não vai falar, eu quero ouvir você falar do Igor Gomes. Tem alguma semelhança, sim, porque, por exemplo, o Igor Gomes, ele tá arrebentando nos treinos. E o Chico da Costa, ele faz isso também nos treinos. Então, ele arrebenta. Ele joga, faz golaço. Eu acompanhei o treinamento, o primeiro treinamento. Te impressionou? Me impressionou o tanto que ele joga. Eu falei, cara... Por que ele não entra nos jogos de colete? Põe ele de colete. De repente, porque às vezes ele acha que é um treino. De repente, por baixo da camisa. Fala, é um treinamento, eu vou jogar. É só um treino, tá? É só um treino. Porque assim, mas não dá. Infelizmente, esses jogadores não deram. Tanto o Igor Gomes no Atlético, quanto o Chico da Costa, né? Para tristeza aí das menininhas, Chico da Costa não deve ficar no Cruzeiro. Então, eu acho que o Igor Gomes, guardando as devidas proporções, né? Até de posição, o Igor Gomes é um meio campo, e o Chico da Costa centroavante. Cara, é muito complicado. O jogador não deu certo, né? Não deu certo. Agora... Então não deu certo, Beto Guerra. Diga. Tá achando que a sua vida tá boa? Mas ela pode piorar um pouquinho. Sabe por quê, Beto Guerra? Ele pode voltar. Júnior Santos, que está emprestado ao Botafogo, não deve ficar no clube carioca. O atacante não se firmou no time e convive com problemas físicos. No fim do ano, ao término do empréstimo, ele volta à cidade do Galo, segundo o canal do Fred FC. E aí, você tem esperanças ou não? Você já fica preocupado? Porque também seria certo falar que o Júnior Santos é o Wallace do Atlético, porque foram duas contratações na mesma faixa de preço e duas que deram muito errado. Com relação à informação, eu confio 1000 vezes mais no meu amigo Tanaka. E a informação dele, primeiro que assim, não é que o Júnior Santos voltaria agora. Final do ano. Fim do contrato dele de empréstimo. E isso é óbvio, o Botafogo não vai comprar ele do Atlético. Mas podia tentar uma prorrogação de empréstimo. Fica evidente que nem mas isso. Mas aí, tudo bem. A informação que até o Tanaka trouxe é o seguinte: o Júnior Santos não joga mais com a camisa do Atlético. Por quê? Mas ele volta, vai ser reemprestado, doado, o Atlético vai pagar metade do salário, porque é ordem, Júnior Brasil, lá de cima. E quando é ordem de cima, acabou. Tem gente desagradou lá... Exatamente. O Rubão. Tem gente lá em cima que não quer ver ele no Atlético pintar de ouro. Gente lá de cima é o Rubão. Vamos dar deve ser o Rubens, não, é ele. Rafael, ele foi incomodado naquela época. Pois é. Foi a questão da ação e tal. E o Júnior Santos não joga mais no Atlético, assim, a não ser que aconteça algo, mas a gente lá de cima não quer mais Júnior Santos e não tem que... E foi um erro deles grosseiro. Eu falei na época, pagar 8 milhões no Júnior Santos é um erro absurdo e eles, por conta do Cuca, fizeram esse erro absurdo. E agora tá aí, vai ficar chupando essa manga por muito tempo ainda. Vou te falar o que as equipes aqui, elas têm de pepino nas mãos. O Cruzeiro tem o Matheus Cunha, o Atlético lá, o Igor. Tem outro jogador, o Vitor Hugo, que é zagueiro, que é... Gabriel Menino. Sabe, Gabriel Menino. O Patrick, que havia uma expectativa enorme. E o Patrick que mostra uma fragilidade física, sai sempre problemas físicos. Ou seja, é difícil, né, Bruno? Pois é, o Atlético, e o Beto falou o nome aqui de um cara que é um dos grandes responsáveis por esse elenco triste do Atlético, que é o Cuca, né? O Atlético deixou nas mãos do Cuca a montagem do elenco da temporada passada e nós vimos o que aconteceu. O Atlético, mais uma vez, brigando para não ser rebaixado, o Atlético passando vexame numa final internacional, né? Já sob o comando do Sampaoli, e esse ano com muita dificuldade, né? Já foram 14 saídas e 7 chegadas no elenco para essa temporada. Então, e o elenco continua não rendendo, não entregando. E sob a gestão de Cuca foram muitas contratações caras e, assim, contestáveis. Rony, Júnior Santos, Gabriel bem Menino, lembrado, bem lembrado. Relegados em seus clubes. A Leila estava pedindo, pelo amor de Deus, para alguém levar o Rony. O Atlético foi lá e trouxe. Então, assim, sabe, coisas que não dá para entender. Então, assim, vamos responsabilizar o Cuca também, porque é o seu Cuca. Só montagem de elenco. Fim de jogo, Galo 3, Galo Sub-21. Vamos lá que eu vou te contar os detalhes dessa partida, desse jogo. Eu falo com vocês que os leões de treino, eles são foda. Todo treinador que chega fica apaixonado. É por isso aí, ó.
primeiro gol do primeiro tempo, que ficou 1-1, foi marcado pelo Igor Gomes. Também que a gente pôde assistir esse jogo treino pra gente ver uma prévia do que a gente pode esperar, tendo o nosso zagueiro que ganhou um contrato de 2 anos, né? O gol do Galo Sub-20 sai numa falha, num lance bizarro do Vitor Hugo, e os caras empataram o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo marcou 2 gols do Bernard. Inclusive uma bonita jogada, um bonito lançamento do Ivan Roman e um bonito gol do Bernard no segundo tempo. O time titular do primeiro tempo começou com Delfim no gol, Natanael, Tressol de Vitor Hugo fazendo uma linha de 3, o Coelho como ala direita, o Pacini como ala pela esquerda, e no meio campo ele deixou o Maicon, Alexander, Igor Gomes e o Vitor Hugo, e deixou isolado lá o Cassier. No segundo tempo mudaram as peças ali, ele veio com Everson, Roman, Léo Duarte e Lianco, mantendo a linha de 3, Lianco pela esquerda, Léo Duarte centralizado e o Roman mais pela direita, bode aberto pela ala esquerda, o Dudu quase como um ala pela direita, veio Pérez, Cissé e Bernard, e uma dupla de ataques formada por Renier e Cauã Soares. Vocês viram o que o Vitor Hugo arrumou na zaga, bicho? Eu tô falando com vocês, mano. Teremos emoção nesse segundo semestre. Essa turma tá completamente descolada da realidade, moço. Você pode falar em relação aos reforços para essa temporada? Lembramos que na primeira janela nossa, do início do ano, a gente fez uma reformulação grande no elenco. Para nós, uma reformulação grande, que foram 7 reforços e cerca de 14 saídas. Até porque a gente tem como projeto do clube e objetivo do clube dar espaço para a categoria de base, para os nossos crias. Então a gente precisa de espaço no elenco para esses atletas jogarem. O Atlético não vai fazer investimento forte nessa janela do meio do ano. O Atlético não vai fazer investimento de compra. A gente só vai trazer jogador que suba o nível do nosso elenco, como a gente fez o movimento do Léo Duarte, por exemplo. É sempre relevante a gente explicar o que é oportunidade de mercado, para a gente também passar para o torcedor a estratégia nossa que nós temos nessa janela e que nós já estamos fazendo aqui no clube. Acho que é importante também não perder jogadores importantes, né? Como é o caso do Bernard, por exemplo, que se destacou bem nesse primeiro semestre, mantendo ele também para o segundo semestre. Ô, Valuzão, eu acho que é muito importante, né? A gente ouvir o Paulo Brax para tentar entender os movimentos do Atlético. E parece que realmente vai ser um período sem grandes nomes no Atlético, pelo menos nesse primeiro momento. De muita dificuldade, né? Por isso a gente fala, se trabalhar no mercado com alguma verba, como ele salientou bem, o Atlético de fato fez investimentos importantes no primeiro semestre, o Minda, o Cassierra, o próprio Maicon. Agora só assim, só para já... O Vitor Hugo, verdade. Só para discordar já ali de um trechinho da fala do Brax, a gente não sabe o que o Léo Duarte vai jogar no Atlético, tá? Diferente até de uma parte da torcida. Esse cara não, eu não acho que ele não sirva para o Atlético, mas eu consigo ver nessa chegada, a chegada dele ao setor de defesa, eu não acho que eleva o nível da defesa, não. Eu coloco assim, numa interrogação, vamos ver. Um jogador que foi muito bem lá fora, estava bem na Turquia, mas eu não consigo cravar. Não é o Thiago Silva que está chegando, exemplo. Se é o Thiago Silva que chega... Eleva. Se fosse o Pepe, né, que já se aposentou, enfim, que antes de se aposentar teve um burburinho dele voltar, dele aparecer no futebol brasileiro. Agora o Léo Duarte, eu não tenho essa certeza. O atleticano vai torcer para que o Paulo Brax, nessa fala dele, esteja correto, esteja assertivo com relação à chegada do Léo Duarte e o nível sendo elevado. O Breno quer até completar, né, Breno, ali numa sequência da fala dele. Teve uma sequência aí, né, quando ele fala, que a gente não conseguiu passar, ele deixa bem claro que o Pedro Daniel falou antes é que o Atlético não vai fazer grandes investimentos, mas ele ainda ressalva, ele fala, mas isso não quer dizer que nós não vamos contratar, né? Mas nós vamos em busca, e aí o Elton deve passar a parte aí que ele fala sobre as oportunidades de mercado. Ou seja, não vai haver investimento virtuoso, essa coisa de imaginar que vai chegar um baita jogador, que o torcedor pode criar essa expectativa, que nós vamos comprar um jogador. Ele deixa isso bem claro, mas isso é uma coisa que eu acho que o torcedor do Atlético já sabe, tá careca de saber como eu, né? Agora a questão é quando. Eu acho que faltou saber quando, né? Então, sobre o número que ele fala de 14 saídas e 7 chegadas. Vamos lembrar as chegadas? Lodge, Vitor Hugo, Maicon, Tomás Pérez, Cassiera, Preciado e Minda. Pronto, fechou.
São esses 7 nomes. Além das saídas, tem uma coisa que me preocupa muito, e isso, como ele falou de números 14 para 7, vamos falar também de alguns jogadores que não estão sendo utilizados, Isso. que eu acho que esse ponto é um ponto para mim que pega muito. Que são Você quer relembrar são os pseudos jogadores no elenco. Isso. Pô, vamos relembrar as saídas, Thiago? Vamos lá. A gente tem aqui nas saídas do início do ano do Atlético. Vou considerar todas que eles estão considerando, tá? O Átila, goleiro, Fausto Vera, Sarabia, Caio Paulista. Robert, João Marcelo, Arana, Isaac, Gabriel Menino, Biel, Rony. Cadu, Júnior Santos, Hulk. 14 saídas. 14. Um já voltou. O Robert já voltou, até jogou hoje, que é o goleiro. Então talvez ele esteja considerando o Izep. Pode ser. Porque agora Que aí não daria fechou 15, tudo. mas o Robert Isso, 15 e o Robert voltou. Então, beleza. Então, falamos sobre esses nomes. Aí agora, vamos voltar para esse raciocínio, Breno. Tem jogadores que não estão sendo utilizados. E isso aí eu acho que utilizado. Foi até utilizado hoje. Fez gol. Que é o Igor Gomes, isso. Fez gol. Mas ele tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, refletia alguma coisa que a gestão do Barba não olhava para ele e falava assim, pô, esse cara é bom, eu conto com ele. Não, ele jogou 5 jogos, 18 do Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que tá ali, não estou utilizando ele. O Dudu, o Eduardinho fez 12 jogos, né? 12. E quantos jogos o Atlético segurou o Dudu para não fazer o jogo 13? 6 jogos. Diz alguma coisa? Diz. O Scarpa, antes da lesão, também ficava no banco e não era utilizado, Breno. Tem 10 jogos. Então, beleza. Mais outro nome. Que é um jogador, tecnicamente, que eu não desconfio dele em nada. Acho um baita jogador, tecnicamente. Mas no Atlético, principalmente nos últimos 8 meses, não rendeu. Estamos no mês 7, não, 9 meses. Novembro pra cá, não rendeu. O senhor Renier não entrega nada. Ele não acrescenta ao Atlético. Então são jogadores que quando você pega, olha só. Não, tem mais. Se for colocar o Tomás Pérez. Tomás Pérez e outro. Um que o Atlético já perdeu, o Júnior Alonso. Júnior Alonso, que a partir do dia... Foi agora, 31 de junho, né? Não faz mais parte do elenco. Ele ficou 31 de julho. Não, mas ele só pode assinar a partir de 31 de julho. Dia 20. Dia 20 de julho. Na verdade, ele ainda tem contrato com o Atlético. Isso, até 20 de julho. Isso. Até 20 de julho. Mas, então, mas ele também está saindo. O Tomás Pérez, ele 23 jogos do Barba, desde quando o Tomás Pérez chegou. Ele jogou 14. E ele, nos últimos 4 jogos, nos últimos 3 ele não entrou, no último ele foi pro Vasco lá porque tava faltando jogador pra jogar. Aí, Breno, beleza. Falamos esses nomes aqui, citamos esses nomes, e aí eu jogo... Dá pra se falar do Patrick, que é difícil contar por questão física? Tá machucado. Então, por isso, mas é um cara que... Mas não joga, né? Ele tem uma sequência de problemas físicos, então é difícil pensar que ele vai ser útil no segundo semestre. No segundo semestre, sim. Então, assim, aí a gente coloca ainda nesse bolo que a gente está... Gente, estamos mostrando números. Estamos falando nomes. Não está tendo pré-julgamento nem nada aqui, não. A gente... tá falando mal. Não estou falando mal, não. Eu estou colocando a realidade do Atlético. É essa a realidade. Já passei os números de saída. O Thiago levantou os números das saídas. Falamos das chegadas. Estou falando de nomes que o torcedor e a própria comissão técnica não contam. Não estou criando nada da cabeça, não. Pelo menos não contavam antes da parada. Isso. Antes da parada. Aí, agora o Atlético vivendo essa situação de eu não vou colocar mais dinheiro para contratar. Então, assim, as coisas do Atlético vão apertando e faz o torcedor do Atlético olhar para o que vai ser com uma baita preocupação, Thiago. Não, e assim, a preocupação natural, né, Elton? Porque aí, olha o que acontece. O Atlético não contava com o Igor Gomes, já tinha inclusive liberado o Igor Gomes para procurar um clube, porque ele já pode assinar um pré-contrato com quem estiver interessado. O Igor Gomes não só não encontrou um clube, como foi utilizado no primeiro jogo treino do Atlético nessa intertemporada. O vice-presidente de futebol do Atlético vai conceder uma entrevista e quando ele fala, cara, assim, por mais que tenha um contexto, que é o Atlético viveu uma situação complicada do ponto de vista financeiro, o Atlético viveu uma situação delicada, o torcedor não se empolga. O torcedor fala, putz, quem será que vem?
Então, assim, eu acho, cara, de verdade, que o torcedor do Atlético tá machucado pra cacete. Tá chateado pra caramba com tudo que tem acontecido com o clube. Ele se incomoda. Sim. Ele se incomoda com essa fase que o Atlético vive. E sabe quem se incomoda também? Quem? O treinador do Atlético. Ele já deixou claro que ele queria reforço para todos os setores. Então, é isso, Thiago. Quando a gente coloca todos esses fragmentos que eu coloquei aqui, você coloca sobre a chateação do torcedor do Atlético. Aí vem o Barba. Gente, de verdade, me lembra, foi um jogo contra o Vasco ou foi um jogo contra o Corinthians? Que ele fala que o Atlético precisava de reforços em todos os setores do campo. Eu acho que foi o jogo contra o Vasco. Não foi contra o Vasco. Então foi contra o Corinthians? Então, beleza. Mas naquele momento, o treinador, o Eduardo, ele fala que precisa de reforços em todos os setores. Em todos os setores. O Barba deixa muito claro isso. Então, o que significa isso, Atlético? O que significa isso? Eu não coloquei a minha opinião em nada. A gente falou quem saiu, quem chegou, o que o Barba pediu e o que está sendo colocado e o outro fator, jogadores que não são utilizados pelo Atlético. Paulo Brax também explicou o que são as oportunidades de mercado. Eu quero escutar o senhor Paulo Brax. Você me coloca aí, Andrezão? Então vamos ouvir o Paulo Brax falando o que são oportunidades de mercado. A gente ainda não sabia. Me explica. Eu ouço muito, a assessoria me passa, né? O que às vezes comentam sobre oportunidade de mercado. E as pessoas fazem muita confusão nessa expressão oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado não é jogador em fim de linha, não é jogador não é fim de feira. Oportunidade de mercado, eu vou te dar alguns exemplos que a gente trabalhou aqui no clube desde o ano passado. Por exemplo, a oportunidade de mercado que a gente entende que tivemos e que deu certo foi o Juan Tressoldi. Por que oportunidade de mercado? O Juan Tressoldi era um atleta emprestado ao São Paulo, que tinha opção de compra. O São Paulo não ia exercer essa opção de compra, a gente fica ciente que o São Paulo não ia exercer essa opção de compra por decisão deles interna, até por uma limitação financeira, não é nem por uma decisão técnica. Outra oportunidade de mercado é o Renan Lodge, que é um atleta para mim que deveria, inclusive, estar na seleção brasileira. E nesse próximo ciclo da seleção brasileira ele precisa estar. É um atleta que estava desvinculado do seu clube na Arábia, que a gente não teria condição de contratar ele na Arábia, porque a transferência dele era uma transferência superior a 15 milhões de euros. Um atleta que estava em casa após um litígio com esse clube, estava livre, e a gente apresenta um projeto para ele, e ele compra esse projeto, e a gente supera um concorrente, até local, e traz esse jogador, que é um jogador de altíssimo nível. E uma outra oportunidade de mercado, um Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um atleta que o Flamengo não estava integrando no elenco, empresta para o Santos com uma opção de compra, a gente descobre que o Santos não ia exercer essa compra, apresentamos o projeto para o jogador, a gente fecha com o jogador, fecha com o Flamengo, fecha também com o Santos, e a gente traz esse atleta para cá, um atleta que tem muito potencial, uma idade excelente para se trabalhar. Então são 3 oportunidades de mercado diferentes, uma que teve investimento de transfer, outra que foi um atleta livre e a outra que foi um empréstimo com opção de compra que a gente efetivou. Esqueceu de citar alguns jogadores que foram contratados sob a gestão dele e que eu acho que vai dar mais do que 4. Caio Paulista, Dudu, Biel, Reinier, e aí a gente vem para a temporada atual. Aqui já deu 4, né? Isso. É isso? Então a gente vem para a temporada atual. Tomás Pérez e agora o Léo Duarte, que não dá para saber se é bom ou se é ruim. Se quiser voltar um pouquinho mais, o Vitor Hugo, zagueiro, né? E o Vitor Hugo, zagueiro. Desculpa, eu me esqueci do Vitor Hugo. Vitor Hugo. Então, tá aí, cara. Aí eu fico me perguntando, numa boa, Eltinho, cara, assim, ele esqueceu que para esses 4 darem certo, sabe teve outros 6 Sabe uma outra oportunidade de mercado que deu muito errado? Eduardinho. Eu citei. Citou o Eduardinho? Eduardinho. Então, aí ele esqueceu que para 4, essas 4 que ele citou, darem certo, teve outras 6 deram errado. Isso. Pelo menos as minhas contas aqui, eu acho que deram 6. Cara, 6 erradas. Então, assim, desculpa, Paulo Brax. Eu entendo perfeitamente a sua colocação, entendo você dizer que o Atlético buscou essas 4 boas oportunidades de mercado, só que o seu aproveitamento é inferior a 50%. Aliás, o seu aproveitamento é de 40%, o seu aproveitamento é ruim quando o assunto é oportunidade de mercado. Você buscou 6 jogadores que floparam, que fracassaram no Atlético, e buscou 4 jogadores que até aqui, beleza, a gente pode enaltecer.
De fato, eu tenho que enaltecer o Lodge, eu tenho que enaltecer o Maicon, eu tenho que elogiar o Vitor Hugo, o Meia. Então, assim, só que a maioria é de erro. É de erro. Isso que eu não tô citando, os caras que ele pagou alto. Ele foi lá e buscou o Cassierra pagando alto. Ele foi lá e buscou o Rony pagando alto. Eu não tô tratando esses caras como oportunidade de mercado. Eu tô tratando esses caras como jogadores que foram contratados para resolver problemas. Qual problema o Cassierra resolveu? Qual problema o Rony resolveu? Qual problema até aqui resolve o Preciado no Atlético? Ele é reserva do Natanael, que era uma oportunidade de mercado do Cuca na temporada passada. Então, assim, desculpa, cara, mas você tá fugindo completamente da realidade. Você vai citar só os acertos? Tudo bem, beleza. Aqui, ó, vou citar só os acertos aqui das oportunidades de mercado. Mas não se esqueça que houve muitos erros que foram cometidos por você, Paulo Brax. E que você, Paulo Brax, é o responsável por isso.